Olá, amigos. Então, como eu falei, vou falar um pouquinho sobre as leis sistêmicas, né? Isso é muito importante, porque essa é a base da constelação e, colocando assim, seria o pulo do gato, né? É como que é a solução. Então, na constelação, a gente vai fazendo, colocando individual o bonequinho, mas se for em grupo, é uma pessoa que vai representando. E a gente vai observando, a gente passa a ser um observador do sistema familiar. E com isso, a gente vai concluindo aquilo que está sendo mostrado no campo. Este campo morfogenético, que ele vem trazendo as informações que você mesmo vai trazendo, que você desconhece, né? Então, as três leis sistêmicas são a que o Bert chama as três leis do amor, né? Que é a lei do pertencimento, a lei do dar e receber, e a lei que não é permitido no sistema familiar ninguém ser excluído, né? Essas leis, elas regem a nossa vida. E para que eu mude a minha vida, eu preciso olhar para isso, eu preciso me conectar com essa realidade que aconteceu no meu sistema familiar, né? Então eu vou falar hoje sobre a lei de quem chegou primeiro, do pertencimento. Eu pertenço para a família de quem? Então, muitas vezes, eu faço essa pergunta para o meu cliente, ele fala assim, eu pertenço para a família da minha mãe, porque meu pai, ele foi embora, meu pai, ele não me criou, e eu não tenho conexão nenhuma com o meu pai. E você vê que a pessoa fala com raivosa, ressentida com aquele sentimento. Então, o que acontece? Ela não dá um lugar para o pai, ela não dá um lugar para a avó dela, ela não dá um lugar para ninguém do sistema familiar. E isso causa um desequilíbrio no sistema familiar. Porque o pai biológico é ele que traz a força, a prosperidade, né? Então essa pessoa que ela rejeita a sua paternidade, ela também rejeita e ela não recebe a bênção da prosperidade. Então isso interfere na prosperidade da vida financeira da pessoa. Porque é uma exclusão, foi excluído do sistema familiar, né? E uma outra coisa, essa pessoa, ela fica vinculada na dor da mãe. Por que ela fica vinculada? Porque ela se sentiu abandonada. Então, o sintoma que ela traz é de abandono, né? Mas muitas vezes, quando a criança fica vinculada à mãe, ela toma a dor da mãe, ela tem os sentimentos que a mãe tinha. Então, foram os sentimentos que foram passados para essa criança. Então, a revolta, o desespero, a falta que ele fez, né? Isso tudo é uma vinculação. E eu, depois de adulto, eu não consigo seguir a vida. Eu não consigo tomar a vida. Aí tudo que eu começo, eu vou, caminho, luto, trabalho, e eu paro e eu desisto. Ou eu vou, caminho, vou lá, e alguma coisa faz que não dá certo. Então eu fico sem essa luz no meu caminhar nesse desenvolvimento. Então é muito importante eu olhar para esse vínculo, aonde eu estou vinculado. O Bert fala que isso é uma conexão de amor. Então, por amor a você, mamãe, eu não vou olhar para o papai. Por amor a você, eu vou também morrer no seu lugar. Então, isso dá um desequilíbrio na alma da pessoa que está vinculada. Então, quem vem primeiro, que é a lei do pertencimento, né? Isso pode estar relacionado tanto a pai quanto a mãe que vai embora, né? Isso está vinculado. E a pessoa traz aquele sentimento. Ou também, ela pode estar vinculada na questão seguinte: ela tem um marido do lado dela e tem os filhos do lado dela. E os filhos estão vinculados na mãe ou no pai com uma superproteção, com medo que a mãe vá embora,
Geralmente a pessoa, o sintoma dela é medo que alguém vai embora. Então ela permanece ao lado da mãe, vinculada a esse sentimento. Mas às vezes quem foi embora foi o avô, quem foi embora foi a avó que morreu cedo e ela foi criada sozinha. Então essa mãe, ela passa a viver um sentimento de abandono, de um luto não elaborado. Então ela passa a ficar doente a partir daí, porque é um inconscientemente, é um desejo de morrer, de estar com a mãe. Também pode acontecer essa lei do pertencimento, dar um desequilíbrio em mães que tiveram filho e a mãe morreu. Então essa criança, ela se sente culpada. Ela nasceu, a mãe teve que morrer para ela nascer. Então, ela passa a viver o desequilíbrio vinculado a esse amor de uma mãe que ele não teve. Mas as histórias são contadas e repetidas. Então, essa repetição dessa história faz a pessoa ficar vinculada nessa dor da alma. E isso pode ser transgeracional, hereditário, trazido de várias gerações? Pode. Então, cada constelação, gente, é uma constelação. E isso tem que ser identificado no próprio sistema familiar. O pertencimento, ela também pode trazer um desequilíbrio quando alguém está no meu lugar. E esse alguém que está no meu lugar, ele pode ser aquela avó ou aquela bisavó que foi abandonada. Então eu trago essa ressonância e essa informação e essa energia que eu trouxe na minha psique, essa informação, eu vou reger como uma música na minha vida, né? Eu vou ter um sentimento do abandono ou um sentimento de tristeza, pode estar aí uma causa de depressão, por exemplo, né? Então pode estar sugestionado e vinculado a isso. Também acontece muito, e é muito comum acontecer, às vezes um aborto pode ter acontecido e o aborto fica vinculado na consciência da mãe e do pai. Então a dor que aquilo foi provocado, essa criança ela veio e ela provocou essa dor na mãe. E se ela veio e provocou essa dor na mãe, é porque a mãe estava vinculado em outras mães que sentiram a mesma dor. E aí fica na consciência da mãe esse sentimento. Então a criança permanece no sistema familiar. A dor disso permanece no sistema familiar. Então, aí que acontece? Você tem um filho. Vou fazer uma demonstração aqui. Ó, aqui está você. Aqui está o papai. E aí você teve um filhinho. E você não contou para ninguém. Porque talvez para você nem tenha doído isso, não tenha causado um grande sofrimento. Aí o que acontece? Essa criança ela fica excluída do sistema familiar. E aí você tem outras crianças. Aí você tem uma menininha e você tem um menininho. O que geralmente acontece? Os pais, eles olham para aquela criança, mas eles sempre estão conectados com aquela perda. Mas aí a vida segue, os filhos crescem, vão ficando adultos, né? Aqui, ó, já estão na segunda infância. Depois eles ficam adultos, né? E aí eles adultos aqui, eles fazem o quê? Eles ficam olhando para esse sentimento, para esse emaranhamento de pertencimento. E a gente não fala, eu tive 3 filhos. A gente fala, eu tenho 2 filhos. E aí isso causa um desequilíbrio. E o que acontece? Essa criança aqui, ela está vinculada aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. A criança do aborto vinculou com a criança que nasceu depois. O Bert Helling fala que as informações de uma criança que foi abortada, ela permanece com o registro no útero até 9 meses. Então, se você teve um filho em seguida, que é o que geralmente acontece,
a criança que nasceu, ela trouxe toda aquela informação. E também aquele desamor e aquela dor sofrida na alma da criança. Você viu como a lei do pertencimento, ela é muito importante a gente olhar e desvincular e curar essas dores da nossa alma, porque quando eu adulto, olha o que acontece. Eu vou para essa fidelidade de amor, da dor da minha mãe. Então, por amor a você, mamãe, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui é uma vinculação onde você não consegue seguir para a vida. E aí você acha que, é um azar. Não existe, gente, azar, né? Existe uma consciência boa, existe uma consciência má. A diferença de uma consciência boa é aquilo que eu faço para agradar todo mundo. Então eu fico em paz com a consciência, não é isso? A consciência má é aquilo que eu faço um pouquinho diferente da minha mãe e do meu pai, e eles reclamam porque eu estou fazendo diferente. Mas o Bert Hellinger fala que para a nossa desvinculação, eu preciso fazer um pouquinho diferente da minha mãe e do meu pai. Que eu preciso honrar e agradecer pela vida. Então, o que eu devo aos meus pais é a vida. Mas eu preciso desvincular para que eu siga o meu destino e para que eu me realize naquilo que eu vim para ser, sem estar vinculada a nenhum sentimento da história de amor do papai e da mamãe.